Família, antes de entrar aqui no próximo tópico, né, que é o tópico de pontuação com as questões, eu preciso preparar o seu coração rapidinho, né, para duas coisas. Primeiro, a vírgula não tem nada a ver com respiração. Nada. Não vem do pulmão, não passa pelo sistema respiratório. Porra nenhuma. Vírgula é sintática, semântica e estilística, né, na tela. Você tem a oração que vai ser o sujeito, o verbo e o complemento. E para finalizar, você tem as expressões adverbiais. Essas expressões adverbiais são de três naturezas. Ou são advérbios, ou são locuções adverbiais, ou são orações adverbiais. Qual é a lógica da gramática? Essa frase aqui, ó, ele entregou os trabalhos no último semestre. Entregou o sujeito ele, entregou é o verbo, quem entrega algo, né, objeto direto, e no último semestre vai ser o adjunto adverbial. O no último semestre é quando ele entregou. Qual é a lógica da gramática? Se as expressões adverbiais estão no final da frase, a vírgula é sempre opcional. Olha isso. Se as expressões adverbiais estão na ordem direta, a vírgula é sempre facultativa. Na ordem direta. Se a expressão adverbial está deslocada e é curta, a vírgula é facultativa. Se a expressão adverbial está deslocada e é longa, a vírgula é obrigatória. Curto e longo é um conceito que envolve a quantidade de palavras. Curto é com uma palavra ou duas e longo 3 palavras ou mais. Ou seja, se você pega no último semestre e desloca, a frase fica assim, ó, no último semestre, vírgula, ele entregou os trabalhos. Com essa frase aqui na ordem direta, a vírgula é completamente facultativa, ela pode acontecer ou não, porque está na ordem direta. Você pode pegar aqui e botar uma vírgula. O que a banca fala? Poderia ser inserida uma vírgula após trabalhos? Pode. Se tiver a vírgula, a banca manda tirar? Pode também. Agora, nesse caso, no último semestre, vírgula, a banca, para a maioria dos gramáticos, e a banca CESP, por exemplo, segue isso, é uma expressão grande e a vírgula passaria a ser obrigatória. Olha que interessante, vamos para as frases. Aqui, os servidores. Segundo o Ministério da Economia, os servidores não têm a opção. Quem é que não tem a opção, família? Os servidores. Então, a expressão os servidores é o sujeito do não tem a opção. O que você percebe? Que esse cara que está aqui, ó, antes da oração, deslocado para o começo, ele é uma adjunta adverbial, mas ele é grande. Então, essa vírgula aqui, obrigatória. Em apenas um mês, o salário desses servidores chega... O que chega a 15 milhões? O salário desses servidores. Então, a expressão o salário desses servidores é o sujeito. Antes dele, uma expressão adverbial de tempo, né? Em apenas um mês, temporal. Grande. Então, a vírgula obrigatória. Agora, a vírgula com a pandemia, vírgula, olha o problema. Se tivesse só agora, se tivesse assim, agora, vírgula. O salário continuou caindo. A vírgula após o agora seria totalmente opcional, porque o agora é uma palavra curta. Olha isso, minha família da semana, vou gabaritar. Turma Evolução, vamos aprender português. Curto, deslocado curto, vírgula opcional. Só que essa vírgula aqui após o agora no nosso texto, ela faz par com essa aqui, malandro. Para isolar justamente a expressão grande com a pandemia. Olha a percepção e não decoreba, entender em vez de gravar. Então, vírgula obrigatória, vírgula obrigatória. No estado de São Paulo, vírgula obrigatória. Nas eleições municipais, vírgula obrigatória, a corregedoria abriu a apuração. A corregedoria é sujeito e todo mundo que está antes, deslocado e grande. Olha a intenção do autor de te enganar, dizendo que a vírgula é opcional e tal. Agora vamos lá, para a tela.
A corregedoria recomendou algo, a correção, tá vendo? Essa expressãozinha na época tá deslocada, tá entre o verbo e o complemento. Só que o na época, cara, é uma expressão curta, pequena, 2 palavras. Então essa vírgulazinha aqui, facultativa e facultativa. Ah, mas tá no meio, não importa. O que importa é a extensão da expressão deslocada, é curto. Em 2016, vírgula, as remunerações aqui, expressão adverbial curta, vírgula opcional, facultativa. Ele se disse espantado. Aí essa vírgula aqui, ela vai separar a oração 1 da oração 2, a oração desse pois aí. Ela é obrigatória. Acreditava que os políticos, tá vendo? Acreditava que os políticos. Essa expressão aí, depois das eleições, é uma expressão que está intercalada com 2 vírgulas. Só que a expressão depois das eleições é grande. 3 palavras, vírgulas obrigatórias. É isso que cai. Isso é muito maneiro. Agora, olha essas expressões aqui na ordem direta. O oficial orienta quem for vítima desse tipo de situação que limpe ferimento, estanque o sangue, caso não esteja próximo de um bombeiro. Essa expressão, caso não esteja, é uma expressão adverbial e ela está no final da frase. Então, a vírgula é opcional. Você vai mandar tirar? Pode. Ali, eles se inscreveram para esse concurso durante a primeira semana. Essa expressão durante a primeira semana, também de tempo, também adverbial, né? Em relação a tempo no slide anterior, está na ordem direta. Então a vírgula é facultativa. Ou seja, as expressões adverbiais, quando estão na ordem direta, na posição final, podem ser isoladas. Deslocou, depende do tamanho. Então, se eu pego, caso não esteja próximo de um bombeiro e começo a frase, você vai ter que isolar. Se eu começo a frase com durante a primeira semana, eu vou ter que isolar. Então, o isolamento das expressões vai levar em conta, tá na ordem direta ou não, e quando não tiver, a extensão, tamanho. Vamos para a tela. Olha aqui eu tenho vários elementos entre vírgulas. Eu vou explicar o que é cada um para a gente partir para os exercícios. A mulher nua e solitária tirar fotos de si mesma. Esse nua e solitária são adjetivos para mulher. Então, quando você tem adjetivos isolados, você não tem aquela figura famosa chamada aposto. Eu tenho certeza de que se a banca falar que é aposto, muita gente vai cair. O aposto, família, ele tem que ser um elemento substantivo isolado, não um adjetivo. Então, novidade para muita gente, talvez predicativo do sujeito e a função. A casa às 10 horas da manhã estará fechada. Olha isso. A casa estará fechada. O às 10 horas da manhã não está explicando ninguém não, filha. Quando a casa vai estar fechada. Então, isolado. Adjunto adverbial deslocado. O restaurante, meu amigo, está dando lucro. Meu amigo é um chamamento, ó. Chamei, meu amigo. O carro que estava na oficina era novinho. Olha isso. O carro, o qual estava na oficina. Quando você troca o que por o qual, você vai aprender tudo isso, tá? Vai chegar uma hora na nossa semana que a gente vai falar sobre as orações. Quando você troca o que por o qual, ele é um pronome relativo. E vou te falar uma coisa muito importante na tela. Todo pronome relativo, sem exceção, introduz oração subordinada adjetiva. Quando ela não está isolada, ela restringe. Isolada, ela explica. Olha isso. Isolada. A vida, quando é bem vivida, só gera prazer. Essa frase está na ordem indireta aqui. A vida só gera prazer. Aí fecharia a frase. Quando é bem vivida. Então, esse quando é bem vivida, ele foi deslocado. Então, olha isso. Esses caras estão intercalados com um par de vírgulas. Você pode intercalar esses caras com travessão, né? Ó, com travessão. Você pode intercalar com parênteses, menos o vocativo aqui, o chamamento. Então, esses caras não funcionam como aposto. Nenhum é aposto. Para ser aposto tem que ser substantivo. Vou te mostrar agora um, ó. Pedro II, vírgula, imperador do Brasil, teria gostado de ser professor. Ah, tá bom. Imperador do Brasil está explicando Pedro II. Imperador, cara, é um substantivo explicando o outro. Isso é o aposto na língua portuguesa. Olha isso, entendendo a classe gramatical da palavra. Vamos para a tela. De acordo com o gerente geral de medicamentos e produtos, aí Gustavo Mendes ia explicar gerente geral. A Coronavac está em fase 3 de testes, a mais avançada, aqui, a mais avançada explicando
a fase, né? A fase 3. Então, aposto, família, quando vem um substantivo, explicar outro. E eu tenho que fazer um comentário aqui rapidinho, muita gente comenta isso, pergunta, você também com certeza ficou na dúvida e eu tenho que matar. Essa expressão que estava na oficina está explicando o carro. É uma oração explicativa. Se as vírgulas saem, família, a frase fica certa, mas a oração passa para outra semântica, ela passa a ser restritiva, ela não explica mais, ela restringe. Então é muito interessante verificar isso, que o sentido muda, a correção pode se manter, mas o sentido muda. 7. No primeiro período do texto, é facultativo o emprego de vírgula após Terra de Santa Cruz. Olha isso. Desde que, se você reconhecer que o desde que já é uma expressão de tempo, ó, desde que o almirante Pedro Álvares Cabral descobriu a Terra, você já viu que tem um cara adverbial, a frase não está na ordem direta, tem um cara adverbial deslocado e ele é imenso, ele é gigante, essa é a prova de SESP 2021, porra, atualíssima. Em abril de 500, olha quem é o sujeito. O primeiro português a estabelecer uma marca foi Martim Afonso. Então, todo mundo que está aqui no início da frase é deslocamento. E é deslocamento de elemento grande, elemento extenso, elemento adverbial imenso, grande. Então a vírgula é obrigatória. Cara, aprendendo pontuação, malandro. A banca vai dizer que a vírgula é facultativa, você vai rir da cara dela. Ela é obrigatória. Então a 7 está errada. Para ser facultativa com elemento deslocado, ele teria que ser o quê? Grande. Legal. 8. A eliminação da vírgula empregada após difusos não comprometeria a correção. Então, para a banca é certo tirar a vírgula. Porém, na tela, alteraria os sentidos. Ah, e se tira essa vírgula aqui após difuso? Ó, dos direitos difusos, os quais dizem respeito à sociedade. Então, esse cara que eu estou sublinhando aqui, oração subordinada, adjetivo. Se essa vírgulazinha sai, a gente combinou isso agora há pouco, numa dica. Se essa vírgula sai, a oração deixa de explicar o que estava antes e passa a restringir. Ou seja, a correção se mantém, mas o sentido muda. Olha o que o enunciado fala. A correção se mantém, né? Não comprometeria, mas os sentidos se alteram. Ah, maluco, então essa 8 está dizendo a verdade. A 8 está certa. E essa vírgula após geral, ela não pode sair, né? Porque ela está isolando todo mundo que está aqui, ó. Do para frente, né? Lembrando que o para é uma preposição. Se o para é uma preposição, minha família, você não pode pensar, né? Claro, pensar que essa frase está na ordem direta. O sujeito não é preposicionado. Então, se a preposição começou a frase, já não é o sujeito. Então, essa 8, ela é correta. Coisa linda. 9. A supressão da vírgula 1, ou da vírgula empregada na linha 1, acarretaria incorreção. Olha que coisa linda. Quando se educa alguém, você tem aqui uma conjunção, né, de tempo, já mostra para você que a porra da frase está na ordem indireta. Então, adverbial deslocado para o começo. Olha o tamanho disso, isso é grande. Então, essa vírgulazinha aqui, após alguém, é uma vírgula obrigatória, porque o que está deslocado é uma expressão adverbial grande. Então, a vírgula após alguém, ela tem que acontecer. Olha isso, olha que maneiro. E ele fala que a supressão da vírgula acarretaria incorreção. Se ele fala que acarreta incorreção, tem que fazer o quê? Tem que concordar com a banca. Então, sim, acarreta incorreção gramatical. A 9 está certa. E a nossa última questão do nosso dia, que tristeza. Mas olha só, é só o primeiro dia. Amanhã vai ser mais maneiro ainda, porque vai ser pelo aplicativo. Quem tá nos nossos grupos vai ter a chance de participar do aplicativo, da aula lá, como se fosse a sala de aula. Cara, vai ser... Tô ansioso, cara. Vou nem dormir hoje, juro. Vou nem ver tela quente. 10. A supressão da vírgula empregada após a palavra constitucional prejudicaria a correção gramatical. Olha isso, família. Cara, juro, atenção. Mais do que isso, a jurisdição é a garantia do projeto constitucional. Olha quem tá isolado, pô. Quando os outros poderes buscam... Cara, do quando pra frente é uma oração adverbial. Tipo essa daqui, ó. Só que essa aqui, do quando pra frente, tá deslocado. É grande, tá deslocado. Aqui tá deslocado. Não, perdão. Aqui tá deslocado e é grande. Aqui é grande, mas tá na ordem.
E o que você viu na aula de hoje sobre o adjunto adverbial, as orações adverbiais na ordem direta? Se o quando traz uma oração adverbial, mas ele fecha a frase, a vírgula é facultativa. Tanto faz. Todo mundo que é adverbial, quando está fechando a frase, ou seja, na ordem direta, pode ou não ser isolado. Então essa vírgula aqui pode sair da frase. A supressão dela não prejudica a correção. A banca fala que prejudica, então o item 10 é um item errado. Cara, concordância, sujeito, funções do ser, pontuação. Dá um feedback se a aula fez sentido, se a coisa clareou, se você começou a ver o português assim, cara, é possível. A parada dá, a parada dá. Eu vivo nas redes sociais mostrando uma lógica por trás da gramática. Nos meus cursos do meu site, o objetivo em todas as aulas é mostrar isso, né? Mostrar que o português tem lógica, o português tem sentido, beleza? Então, tudo que a gente fala em sala de aula, seja ela real, virtual ou presencial, é para te convencer que não é um monstro inacessível. A gramática do português é acessível. Vou falar uma parada que pode te motivar. Até eu aprendi isso, né? Se minha professora do ensino fundamental me visse dando aula, ela fala assim, o Brasil está perdido. Esse satanás está dando aula, né? Porque eu não queria nada. Quem queria alguma coisa na escola? Eu ia porque eu era obrigado. Se eu falar, minha mãe falar assim, quer sair da escola? Eu ia falar assim, mas eu ia pensar, se eu falar que quero, ela me bate. Eu vou ficar de castigo. Então, eu, não, mãe, quero não, né? Mas a vontade mesmo era assim, não tô afim, né? Depois que você cresce, começa a precisar da parada, aí a maturidade, né? Começa a, cara, eu tenho que aprender português, porque sem o português vai ficar levemente difícil conseguir uma classificação alta na sua prova. O português vai ser, sim, um instrumento para sua aprovação, né? As turmas de que a gente fez parte aí nesses anos aí sempre davam um feedback dizendo que, cara, finalmente eu consegui aprender. E eu quero ouvir isso de você ao final desta semana de aulas gratuitas, um evento nosso, da família, nossa turma Evolução, Voo Gabaritado. Olha só, amanhã eu vejo vocês às 9 da noite, ao vivo, com a aula pelo aplicativo Zoom. Vai ser muito diferente, eu tenho certeza de que você vai gostar demais. Tenha uma excelente noite, um bom descanso. Não se esqueça de dar aquele printzinho na tela, postar, marcar para dar aquela moral. A gente está aí na carreira solo, né, na batalha. E aí eu compartilho você e tu vai ganhar uns seguidores, você pode ter certeza. Gente, fui. Grande beijo, boa noite.